que era lançado não se agradaria desses sacrifícios, nem da imolação de animais, nem a aspersão de sangue, nem da gordura dos carneiros, nem de milhares de cabritos ou qualquer tipo de animal que fosse oferecido para Deus. Como os profetas vivenciaram no momento, junto com esses povos, observando tais coisas, e eles sempre com a mente mais perto do Senhor em relação à espiritualidade, compreendendo Deus um pouco melhor do que a razão humana da época ocasiona no mesmo momento de hoje, como muitos ainda não conseguiram compreender Deus, e aqueles que compreendem Deus de uma forma mais pacífica, com mais temor e amor, entendendo Ele dentro da grandeza da espiritualidade, é chamado de louco, é chamado de controverso, no sentido que está andando a humanidade. Quando se fala de fazer o diferente, de dar a face, caminhar das léguas, pacificar a humanidade, distribuir, repartir, abraçar e perdoar, e orar pelos inimigos e pelos adversários, isso é fora do comum. Então os profetas, na época, quando falavam alguma coisa que era para obedecer, que era para andar assim, fazer tais coisas, o povo, que andava na maioria torto, errado, de forma equivocada, e muitas vezes centralizado em reis, em reinados, não obedeciam à voz do profeta, que era um emissário de Deus falando para eles. E nós temos agora essa passagem chamada do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, dos profetas é o que mais fala do Messias, do profeta Isaías é o que mais fala da vinda de Jesus, é o que fala do nascimento, é o que fala da peregrinação, é o que fala que vem, é o que é o Senhor da justiça, é o Todo-Poderoso, é o Senhor nosso, é o que leva sobre si as enfermidades. Ele está sempre relatando em suas passagens Jesus. Aí nós temos as subdivisões dos capítulos, que nessa época não tinha, mas depois que os estudiosos fizeram essa divisão, achando nas passagens da época que foi escrito que Isaías quer dizer salvação vem de Deus, que ele nasceu no período aproximado de 767 a.C. e morre aproximadamente 681 a.C., tendo uma vida aproximada de anos de 50 a 60 anos de idade. Isso pelas narrativas dos livros escritos, dos trechos escritos. Agora, do tudo que ele escreveu, do capítulo 1 ao 39, aparece o nome do profeta Isaías em todas as ocasiões. Do 40 ao 55, ou 40 ao 66 não aparece. Mas essa subdivisão de 40 ao 55 fala do Império Babilônico, fala da queda do povo assírio, fala da queda do povo babilônico, também dos caldeus, fala que a Jerusalém é sitiada, fala de todas as coisas que aconteceriam muitos anos depois. Se ele tivesse escrito junto no momento que estava acontecendo, ele seria levado cativo tanto do povo assírio, tanto com o povo babilônico, e sendo que ele era profeta em Judá. Ou é realmente uma profecia que aconteceu, ou foi outros que seguiram o livro escrevendo o profeta Isaías. O que importa para nós é entender que sempre foi Deus falando, pela boca de alguém, e alguém passou esse entendimento para o escrito, o cânon sagrado. Sendo que o profeta Isaías, na sequência dos livros que estão juntados na Bíblia, no Biblon, que é a Bíblia, uma coletânea de livros, é o 23º, não em ordem cronológica, mas em ordem conforme está disposto dentro do cânon sagrado. Ele profetizou ali na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram os reis de Judá. Era o mesmo período. Foi contemporâneo de Obed e Oséias, que eram reis, que eram profetas em Samaria. E Miqueias, que era o profeta em Samaria, em Judá. Então nós vamos ler esse trecho aqui para entender um pouco melhor os versículos que vocês já leram. No capítulo 1, no verso 11, esse versículo que o irmão José escolheu para que fosse o assunto de hoje. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes.
Então eles faziam sacrifícios de todos os animais que eles tinham. Quem criava esse tipo de animal levava, se era carneiro, levava carneiro, se era cabrito, levava cabrito, se era res, levava res, se era pombo, era pombo. Aquilo que eles tinham para eles, eles levavam. O que eles tinham consigo, eles levavam, achando que isso era a libação, o sacrifício para não sacrificar ninguém. Eles faziam um sacrifício de animais. O que nós temos no sentido que os reis, no tempo dele, de Isaías, muitos deles se desviaram do ensino e da doutrina que havia sido colocado nos corações dos profetas para que não andassem segundo os costumes da humanidade. E quando o profeta falava, eles, envaidecidos pelos seus costumes e tradições, não ouviam a voz do profeta e faziam segundo os costumes dos outros povos, deixando de servir ao Deus único, ao Deus de Israel, a qual, já antes destes estarem ali, já tinha escolhido um povo para ser seu, a qual nós já mencionamos que Deus não faz acepção de pessoas, mas o povo em si, que entender a Deus no primeiro momento, depois passa a desviar-se desse ensino e a servir a outros deuses. Então nós temos essa sequência. Jotão, no momento que ele fazia as coisas corretas, segundo o entendimento do profeta que ouvia a voz de Deus, o povo se corrompia. Quando um estava certo, o outro estava errado.